Irmãos e irmãs em Cristo, a paz de Cristo esteja convosco. O que significa os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Essa fala de Jesus sobre os últimos serão os primeiros aparece em pelo menos 4 versículos na Bíblia. Primeiro, no final da descrição desse encontro de Jesus com o jovem rico, e orientações de Jesus aos discípulos sobre as riquezas. Mateus 19:30. Segundo, na parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20:16. E o terceiro, em Marcos 10:31. Mesma descrição de Jesus com o jovem rico. E por fim, no quarto, Lucas 13:30. Quando Jesus fala sobre as portas estreitas, analisemos o que Jesus quis dizer. O que significa nos últimos serão os primeiros? O ponto-chave que nos ajudará a entender o que Jesus quis dizer com os últimos serão os primeiros está no seu encontro com o jovem rico. O jovem rico tinha um bom desejo, que era de ser salvo, viver a vida eterna, mas no diálogo com Jesus, viu-se claramente que ele achava que conseguiria a vida eterna unicamente através de suas boas obras. Porém, Jesus logo desmascara seu coração, mostrando que ele amava mais o dinheiro do que a missão que Jesus lhe oferecia de segui-lo. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Mateus 19:22. A seguir, Jesus continua o ensino aos seus discípulos sobre o perigo de colocar o coração nas riquezas. Pedro, então, faz um contraste com a atitude deles, de ter deixado tudo para servir a Cristo. Então lhe falou Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Mateus 19:27. Em outras palavras, Pedro questiona qual seria a recompensa deles. Jesus ensina algo maravilhoso e motivador a eles. E quem tiver deixado casas, ou irmãos e irmãs, pai, mãe, filho, ou terra por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como recompensa a vida eterna, que é a herança. Mateus 19:29. Jesus, porém, arremata seu ensino deixando claro que muitos dos últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos. Mateus 19:30. Seguindo Jesus, muitas pessoas serão surpreendidas, pois achando que, por terem servido a Jesus primeiro, cria em seu coração um sentimento de superioridade, de acharem que são os primeiros da fila, ou os preferidos de Jesus. Esses, muitos que acham que estão nos primeiros lugares, serão ultrapassados por aqueles que desenvolvem um coração mais excelente diante de Deus, sabendo que qualquer coisa que receberem é a graça de Deus sendo derramada e não os seus próprios méritos. Esses pensamentos de Jesus é confirmado a seguir quando ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha, onde novamente volta a repetir esse conceito. Vários trabalhadores são chamados a trabalhar em uma vinha pelo dono da vinha. Alguns são chamados de madrugada e é combinado com eles o denário como pagamento. No decorrer do dia, o dono da vinha acha mais trabalhadores e manda aos seus trabalho, sem combinar vários preços. Não tinha preço, ele não combinou. O dono da vinha ordena ao final do dia. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha aos seus administradores: chama os trabalhadores e pague-lhes o salário,
começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Mateus 20, versículo 8. Todos receberam o mesmo salário, mas os que começaram mais cedo acharam a atitude do dono da vinha injusta, pois, segundo pensavam, se começarmos mais cedo, tivemos ter recebido um pouco mais, somos merecedores. Estes são os repreendidos pelo dono da vinha, que mostra a eles que eles receberam exatamente o que foi combinado. Os últimos serão os primeiros, indica que existe só um soberano. Jesus finaliza seu ensino mostrando que a graça de Deus é superior ao esforço humano, que muitos se empregam por achar que terão mais recompensa de Deus. No final das contas, o que Deus dá a cada um é o necessário e o melhor para cada um. A paz de Cristo permaneça em vós.